Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa e também parceira do Salvador Concursos, esse curso super inovador aqui em Salvador e que está também com uma proposta bem interessante de curso online. Hoje nós vamos iniciar o meu curso querido, queridinho, Seja Você a Excelência em Língua Portuguesa, um curso para você, de fato, aprender língua portuguesa. E vou iniciar justamente com um módulo que eu gosto bastante. Não vou negar, não. Tem alguns pouquíssimos tópicos em português que eu não gosto. O tópico de parônimos, por exemplo, eu acho que não é coisa de Deus. Porque você leva a vida achando que vai aprender e mentira. É o uso, é a frequência que faz com que você realmente entenda. Mas o tópico, por exemplo, de formação das palavras, meu Deus do céu, como é lindo o tópico de formação das palavras. Então, é nesse módulo em que eu trabalho com um conteúdo de fonética e de ortografia que nós vamos desenvolver um conhecimento um pouco mais afetivo, com determinados conceitos que nós desconsideramos. Conceitos que são importantes para nós resolvermos algumas questões relacionadas ali, listadas na nossa prova, e que a gente deixa de acertar por causa de besteira. Já pensou, você está a uma questão de ser chamado, de ser convocado a uma questão e perde porque não sabe o que é dígrafo? Mas, prosinha, eu estudei dígrafo quando eu era criança, mas não estudou direito. É difícil dizer isso para vocês, mas infelizmente é isso que acontece. Nesse curso a gente vai resolver essa questão. Para não ficarmos floreando muito, trabalhando muito com essas considerações introdutórias, a gente vai logo verificar o que nós temos, deixa eu colocar aqui para cima, acho que vai atrapalhar um pouquinho menos, o que nós teremos durante este primeiro módulo. Os tópicos de fonema, de acentuação, de formação das palavras e hífen, de ortografia, de uso de expressões. No curso online, vocês vão ter cada um dos tópicos separados ali em aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5 e aula 6, porque a aula 3 eu dividi em dois tópicos, tá? Em dois momentos, para nós termos condições de trabalharmos com exercícios que resolvam questões ligadas a essas temáticas. Belezinha? Nós vamos agora trabalhar com a aula 1. A aula 1 eu acho que é fundamental. Eu me divirto dando aula, dá para perceber? Eu me pego de vez em quando rindo. Tadã! E é engraçado porque eu rio e ele ri junto. Nós temos alguns conceitos básicos que obrigatoriamente precisam ser concebidos, precisam ser internalizados, reconhecidos com bastante carinho, porque não são conceitos que servirão somente aqui, não. São conceitos que servirão para várias temáticas, vários conteúdos ligados à língua portuguesa. O principal desses conceitos é justamente o conceito de vogais. Nós temos os fonemas, que são as representações sonoras das línguas humanas, de todas as línguas. É interessante porque, dentro do aspecto ligado a fonemas, nós temos uma tabela dos signos fonéticos do mundo, tá? De todas as línguas. E cabe em uma folha de A4. Gente, vocês sabem o que é? Em uma folha de A4, caberem todos os sons possíveis da fala humana? Todos. Sejam esses sons do inglês, do francês, do alemão, todos os sons cabem aqui. Eles são divididos, basicamente, em 3 pontos. Um ponto para a representação sonora das consoantes, um ponto para a representação sonora das vogais e um ponto aqui, um espaço para nós trabalharmos com o que nós chamamos de diacrítico, que são alguns sinais que representam a separação da sílaba, o acento gráfico de uma palavra, enfim, o acento grave, por exemplo, também. Nós encontramos dentro dessa tabela. Vocês já estudaram língua estrangeira? Alguém aqui já estudou língua estrangeira?
pessoal de casa, que já estudou língua estrangeira, deixa aí no comentário se já estudou, e se já viu o que a gente chama de transcrição fonética, que é justamente a representação desses sons. Temos a palavra, nós temos, por exemplo, a palavra casa, e a palavra casa, ela é transcrita com esse som, porque o som do C é o som do K, o som do A, o som do Z e o som novamente do A. Casa. A sílaba tônica, a gente sabe que a separação é aqui, e a gente sabe que a sílaba tônica é justamente o K. Então, quando você vai ler em transcrição fonética, você lê assim. Qualquer pessoa que conhece a tabela de transcrição fonética vai conseguir olhar esse símbolo e pronunciar exatamente o que está ali. Vai saber entender o que significa cada termo? Talvez não, mas vai saber qual é a pronúncia desses termos. Dentro dessa organização do que é fonema, é muito importante nós sabermos que o fonema ele vai ter um valor distintivo. Ele é diferencial. Então, não dá para a gente trocar os fonemas. Por exemplo, a diferença entre casa e caso, às vezes, é o divórcio. A diferença está no K, A, Z e O. Vejam que eu não tenho, neste momento, uma palavra que vai se diferenciar somente por causa da grafia, é o som que diferencia. Então, saber reconhecer os fonemas é saber reconhecer as diferenças entre os termos. Falam muito que, meu Deus, como é que dá para estudar português? Se português, às vezes, o X tem som de quê? De Z. Às vezes o X tem som de S. Às vezes o X tem som de X. Então o X tem vários sons, mas não chega nem aos pés da quantidade de sons que nós temos no inglês. O inglês tem muito mais sons. Então quando comparam, e as línguas não poderiam ser comparadas, mas quando comparam o inglês com o português, dizendo que o inglês é mais simples, em qual aspecto? O inglês pode ser até mais simples no aspecto sintático, que são as relações estabelecidas, é a questão da concordância, é a questão do uso dos pronomes, mas em fonética o inglês é muito mais complexo do que o português, ok? Muito mais complexo. Dentro dos fonemas, nós temos 3 tipos de fonemas. Um fonema que é produzido sem obstrução. Quando você pronuncia, você não tem nenhum impedimento, nem nos lábios, nem na região interna da boca, nem na região da garganta. Não estou entendendo. Pronunciem, por favor, A, E, I, O, U. Agora pronuncia B. Eu quero que vocês não pronunciem B. O nome da letra é B. Eu quero que vocês pronunciem só o som. Só o som disso aqui. Tentem pronunciar. Com o B você não está pronunciando E? Tente não colocar o E. Eu acho engraçado porque eu aposto que o pessoal de casa, quando assiste essa aula, fica tentando. Mas é ótimo tentar mesmo. Não consegue por quê? Porque você tem uma obstrução. Você só consegue perceber claramente, o outro está fazendo, acho tão bonitinho. Você só consegue perceber claramente o som quando este som se vincula a uma vogal. Enquanto a consoante tem uma obstrução, a vogal não tem obstrução, não tem nenhum impedimento, ok? É essa a diferença entre uma consoante e uma vogal. Mas nós temos um garotinho chamado de semivogal. O que é uma semivogal? Perceberam, quando eu falei, tenta pronunciar o B, somente o B, né? Sem a vogal, vocês perceberam que no português a gente não tem essa pronúncia da consoante sozinha? Na sílaba? A gente não tem sílaba só com uma consoante. Toda sílaba em português tem pelo menos uma vogal. Pode ter consoante e vogal, mas tem que ter uma vogal.
vogal. A gente pode pensar que a sílaba é uma espécie de pirâmide. Uma pirâmide tem quantos ápices? Um ápice. Ela tem 3 pontas, mas ela tem somente um ápice, o resto é base. Então, quando eu penso na sílaba, pensando aqui na analogia com a pirâmide, eu reconheço justamente que na pirâmide eu tenho um ápice e na sílaba eu também só vou ter um ápice. Toda consoante precisa de um apoio da vogal. Então, significa dizer que o ápice da sílaba em português é uma vogal. Na pirâmide, eu tenho mais de um ápice? Não. Eu posso ter mais de uma vogal em uma sílaba? Não posso. Quando nós falamos sobre vogal, nós estamos falando sobre som. Nós não estamos falando sobre grafia. Quando nós falamos sobre semivogal, nós estamos falando sobre som, não é sobre grafia. O som de vogal na sílaba é o som que fica no ápice da sílaba. Somente uma posição de ápice. Deu para entender este conceito? Ainda pode não ter dado para entender como isso se processa dentro de uma palavra. Como é que eu faço essa classificação? Muito simples. Ao percebermos aqui que as vogais, elas vão ter essas 12 pronúncias no português. A gente que levou a vida achando que nós tínhamos somente 5 vogais. Mas nós temos a vogal A e a vogal AN. Temos a vogal E e E. I e I. Isso aqui não é grafia, isso aqui é representação do som. O, ON e O. U e Encontramos aqui, reparem que nas vogais E e O, nós temos um som que vai ser aberto e um som que vai ser fechado. Somente na O e na E. Só. As outras eu vou ter representação de aberto ou fechado? Não vou. Deu para entender direitinho? Todas as vogais são vogais abertas, mas nem todas as vogais têm representação de vogal fechada. Belezinha? Aqui você tem vogais que são nasais. A pronúncia, o som, o ar, ele escapa mais pelas vias nasais do que pelas vias orais. Então, você encontra aqui essas 12 reproduções das vogais. Se eu tenho 12 reproduções de vogais e em uma sílaba eu vejo, às vezes, eu escuto, às vezes, mais de um tom vocálico, significa dizer que nós vamos ter que encontrar uma outra representação, uma outra classificação. Por exemplo, para a palavra boi. Para a palavra boi, só tem uma sílaba boi, né? Para a palavra boi, o O é o quê? Porque quando eu pronuncio boi, eu pronuncio O. Ó, que o O é um pouco mais longo do que o I. Então, o O é uma vogal e o I é uma semivogal. Nesse momento, gente, nós precisamos introduzir um conceito que é muito, não é pouco não, é muito importante em língua portuguesa nessa parte de fonética e fonologia, sobretudo. Que são os conceitos, eu falei é o conceito, mas porque eles interagem, os conceitos do que é átono e do que é tônico. O que é uma coisa átona? O que é uma coisa tônica? O mais emblemático que eu passo para os meus alunos é, quando eu uso um tônico capilar, eu estou usando algo para fortalecer, para dar um algo a mais aos fios do cabelo. Um algo a mais, um brilho a mais, uma força a mais, é algo a mais. Toda vez que vocês encontrarem a palavra tônico, significa algo a mais. Quando vocês encontrarem a palavra átono, significa algo a menos. Só existe o tônico se existir o átono. Então, dentro da construção de nós encontrarmos uma semivogal, nós encontramos dessa forma a construção de semivogal. Por quê? Porque a semivogal é um som
átono em relação a um som tônico. Como é que nós fazemos essa separação, essa identificação? O tônico vai ter um som mais longo, mais prolongado. E o átono vai ter um som mais curto. Deu para entender direitinho esse conceito, essa concepção? A grande questão é que nós também lemos em algum momento de macete que acaba com nossa vida, porque macete acaba com nossa vida. Nós lemos que A, E e O serão sempre vogais. I e U serão semivogais. E aí a gente para de reconhecer o tópico essencial para compreendermos fonética, que é o tópico do som. Já que dão para nós tão facilmente essa classificação do que é vogal e do que é semivogal, basta olhar e reconhecer. No entanto, reparem que na palavra continue, eu vou ter essa separação aqui. Continue. A palavra continue, nesta última sílaba, eu estou vendo e ouvindo quantos sons vocálicos nós estamos verificando. 2 sons vocálicos. Se eu pensar no macete, eu vou dizer que o E é uma vogal e o U é uma semivogal. Aí erro a questão. Porque nesse momento, quando eu dou uma paradinha e pronuncio a palavra, identificando como é que é a pronúncia adequada do termo, nós vamos encontrar continue. Qual dos 2 sons levou mais tempo sendo pronunciado? O U. Então, o U é uma vogal e o E é uma semivogal. Deu para entender direitinho? Que nós não podemos jamais, nós não podemos recorrer somente a esse olhar. Olha se é a vogal, se é A, E ou O que vai ser vogal. Não. A única vogal, e essa informação é uma informação muito mais interessante do que essencial, a única vogal que será sempre chamada de vogal será a vogal A. Porque quando nós pronunciamos A, E, I, O, U. Coloque a mãozinha aqui, ó. Pessoal de casa, coloca aqui. A, E, I, O, U. Reparem que o A está bem baixo, né? Está bem aberto e bem embaixo. Então, o A, ele como é uma vogal muito aberta e nenhuma outra vogal supera essa abertura, ele será sempre em posição de